São Paulo e Barcelona de Guayaquil jogam hoje, 9 da noite. São Paulo já classificado na Libertadores, mas por que não pontuar e pontuar bastante, visando a sequência do campeonato de um time que ainda não sabe o que é perder com o Zubeldia do Vale. Exatamente. Não né? saberá. Eu acho que... Será? Tô achando que hoje vai dar Barcelona. É mesmo? Você tá brincando, cara. Tô achando. Pô, no Morumbi, Algo ronda, algo paira sobre o Morumbi. Sentimento do setorista. Sentimento de quem sabe. Posso estar completa... A chance de eu estar enganado é gigantesca. É gigantesca, né? Gigantesca. Mas esse clube do Zubeldia de novo, né? Ele já encarou o Barcelona, a gente já falou sobre isso. Inclusive, ele teve uma saída conturbada do Barcelona entre 11 e 12 porque ele brigou com o presidente. Não é um cara de fácil trato, às vezes, né? O Zubeldia. Não, eu acho que a questão ali, a culpa é do outro. A culpa é do presidente. Não, mas pelo que eu vi, assim, claro que por cima, o Zubeldia tem alguns problemas de relacionamento ao longo da carreira, né? Curta carreira, ele começou com 27 anos, cara, né, PDV, a ser técnico de futebol. Então, é um caso raro aí do futebol, o Zubeldia, que começou no Lanús, na Argentina, na época. Sim. E, enfim, tem algumas desavenças, mas um cara que eu tô gostando bastante de acompanhar. Eu acho que vai dar São Paulo, viu, Martelli? Acho que São Paulo vence. Estou em desacordo com o Paulo do Vale, pra mim 2-0 tricolor. E qual é o provável São Paulo, Paulo do Vale? Vamos lá, um provável São Paulo de Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Patrick ou Wellington, meio de campo, com Bobadilha, Alisson, Rodrigo Nestor ou Michel Araújo, ou mesmo os dois, que aí ele entraria com André Silva e Luciano no ataque. Ou se ele optar por um ou por outro, ele pode escalar Ferreirinha, André Silva e Luciano. Eu acho que ele não vai colocar o Juan hoje entre os titulares pra não desgastar. No último jogo, o torcedor de São Paulo, acho que de forma até injusta, Você achou? vaiou. Cara, tem que ter paciência com a base. Eu sei que o Juan já tá há um tempo. Pô, o Juan, ele participa do primeiro gol que ele rouba a bola do Fábio. Ele não é o Luciano, ele não é o Caleri, nada disso. Mas, pô, eu gostei do que o Zubeldia falou sobre o Patrick e sobre o Juan no O final. Marcos Ferraz aqui, ó, que inclusive tá ouvindo a gente na nossa faixa estendida em 86.3, ele tem uma opinião um pouco diferente. Diferente não de você, Paulo do Vale, mas do torcedor. De ter realmente um pouco mais de paciência com o cara. Com o Juan. O que você acha, Milhões? Cara, esse último jogo, o Juan perdeu muitos lances. Ele perde alguns gols, tem algumas oportunidades que ele acaba não tomando a escolha correta também, mas não foi uma atuação ruim, longe disso, ele é muito participativo, cara, isso é sempre muito válido. Sim. Então, o São Paulo tem que valorizar esse tipo de jogador, até porque ele não vai ser titular, né? Ele não larga na frente por titularidade na disputa com outros atacantes do São Paulo, que tá muito bem servido no ataque, vai ficar mais ainda quando o Lucas voltar, por exemplo, vai ter outros jogadores voltando, o Caleri vai voltar também, vai ter esse reforço importante. O Juan não vai ser titular, mas pra ter um cara com vontade e que consegue ali criar oportunidade, participar de lances, eu acho que basta pro o Juan e tá muito bem nesse momento. Eu não acho que ele deveria ser queimado de forma nenhuma. Tudo bem que a bronca do torcedor São Paulino, que às vezes é um pouquinho chato além do ponto com alguns jogadores, aconteceu, mas acho que normal, tomara que não tenha afetado ele de nenhuma forma. Hoje o Lucas volta, hein? Acho que volta. Mas só uma coisa. A torcida de São Paulo é espetáculo, enche o Morumbi e tal. Mas o torcedor de São Paulo tem alguma coisa com o Cotia às vezes, né? Os caras pegavam no pé do Rodrigo Nestor, os caras pegaram no pé do Igor Gomes até ele dizer que não aguentava mais ir pro Galo, pegam no pé do Juan, pegam no pé do Patrick, que é verdade ainda não demonstrou, mas sabe, tem que ter um pouco de paciência. Pegam no pé do Diego Costa, que também não é nenhum primor de zagueiro, mas tá ali, sabe? É um cara que ajuda. Então, assim, eu sinto que alguns clubes, o torcedor consegue tratar melhor os caras da base, mesmo aqueles que não são, assim, uma sumidade. Mas acho que a torcida do São Paulo, ela é um pouco mais... A torcida do São Paulo pegava no pé até do Gabriel Sara. Cara, isso faz muito mal pro São Paulo, porque desvaloriza o atleta, né? Esses jogadores são importantes pro São Paulo vender, cara, acima de tudo, pra ter renda, pra conseguir girar esse caixa do São Paulo. Então, o torcedor não ajuda com esse tipo de postura, né? Tem alguns caras que dão a volta por cima, hoje o Nestor acho que não passa mais por isso, né, PDV? Um cara conseguiu se provar. Ah, sim, o cara fez o gol do título, né? do que faltava pro São Paulo. É um exemplo, mas como você falou, é difícil a gente ver o São Paulo vendendo jogadores bem nos últimos anos, volta a vender bem depois de algum período, e é importante que os caras sejam valorizados pra que isso continue, porque a gente viu como foi importante pro São Paulo as vendas do Gabriel Sara, do Luiz Araújo um pouco antes também. Só do cara ser novo, né, Brunão? O cara vir da base. Né, verdade. Só do cara ser novo, você já tem que dar um, né, Sim.
um pouco mais a de base tempo pra ele. ela só te dá retorno, porque você tem um investimento, obviamente, em CT, em estrutura e tudo mais. Porém, cara, quantos jogadores nesse meio tempo, desses atletas que a gente tá falando, o São Paulo contratou, gastou uma grana e os caras não fizeram Sim. absolutamente nada. Sim. Então, assim, nada por nada, aposta no que você mesmo criou, entendeu? É isso. Né? Ó, o Juniel perguntando aqui como é que vai ser o esquema. Estaremos eu, Paulo do Vale, lá no estádio, sim, no Morumbi, no jogo das 9 da noite. Daqui a pouco é só descer, pertinho. É que é pertinho, né? Pertinho, aqui é Esse só... é bom. Esse é Itaquera bom. nós tinha que ter saído Itaquera 11 da a gente já manhã tinha pro já jogo estava 9 lá. da noite. É isso. Aqui a Band permite a localização, é muito perto um do outro, ainda Vai bem. vamos- né? na garupa de Pedro Martelli? Não, TV? eu não ando de também não. moto. A gente vive no rasinho, né, o Paulo do Vale? Eu gosto de viver no rasinho, cara. Vamos fazer Nada mais